Beleza. Bom, vamos passar para um próximo tópico aí. Operações com mais períodos. Tá? 2 ou mais períodos. Então eu vou entrar em mais detalhe na operação com 2 períodos, que ela já vai elucidar todos os problemas de operações com mais de 2 períodos. Tá? E aqui sim vai aparecer o conceito de juros simples e juros compostos aqui. Aqui nós vamos ter que tratar, tem 2 caminhos para tratar, embora um dos caminhos seja o caminho mais usual que você tem dentro do mercado. Né? Então aqui é a situação. Né? Vamos supor que esse mesmo problema aqui, só para ficar mais concreto, os mesmos R$1.000, só que eu estou propondo para você 2 anos. E não 1 ano. Né? E vamos supor que você aceite os mesmos 25%. Né? Então, o que aconteceria com esse valor final aqui? Então, a primeira coisa, eu já estou introduzindo uma anotação aqui. Até como a questão do período vai começar a ficar importante para nós, eu estou introduzindo um subscrito, né? No nosso valor presente, que indica o período no tempo em que vai ocorrer esse valor presente. E o 0 corresponde à situação atual. Tá? Dentro né, nós vamos ver daqui a pouco, isso aqui não pode ser meses, pode ser dias, pode ser outros períodos. Então o 0 sempre vai corresponder à situação do período atual, hoje. Se fosse 1, seria o próximo período. Ou seja, o próximo ano, ou se for mês, o próximo mês. Tá? Então aqui, lá em cima, então eu estou chamando o valor futuro no período 2. Tá? O período nosso aqui é o ano. Então no ano 2 eu estou interessado nesse valor futuro no período 2. Então, quer dizer, nas fórmulas envolvendo matemática financeira vai sempre aparecer esse subscrito que indica a relação com o período onde ocorrerá, de repente, aquele evento que você está tratando. Eu também vou introduzir outras notações também possíveis aqui. Então, o que a gente está chamando de valor presente em 0, você também poderia chamar de V0, né, o valor no período 0, ou C0, capital no período 0. Muitas fórmulas de matemática financeira, alguns livros usam essa notação, usam K. E é interessante você perceber que é tudo a mesma coisa. O importante aqui é que aqui é 0 e lá é 2. Mas o conceito é o mesmo. Simplesmente a letra que está sendo usada, o símbolo que está sendo usado, eventualmente é diferente. Né? Então aqui 2 anos, né? Período aqui, como nós já falamos, não precisa ser ano, pode ser, tipicamente ele tende a ser ano ou mês, mas às vezes pode ser outro tipo de período, semestre. Né? As taxas de juro, por exemplo, dos títulos públicos que pagam juros aqui no Brasil, eles são definidos em base anual, mas são capitalizados a cada semestre. Né? Então, quer dizer, você tem várias situações possíveis que nós vamos examinar depois com mais detalhe. Mas tipicamente, né, mês, ano, semestre, pode pensar em dia ou pode pensar até em infinitos períodos. Isso tem mais interesse do lado teórico. Nós também vamos tratar essa situação um pouco mais para frente. Até porque isso acaba aparecendo na literatura um pouco mais avançada em finanças aí. Então a questão nessa situação com 2 períodos, né, como é que nós vamos definir o valor final? Porque essa taxa que nós estamos dando aqui, e isso é usual em operações financeiras, está sendo dada por período. Então, como é que você vai levar em conta esses 2 períodos aí? E aí nós vamos ter 2 maneiras de tratar esse assunto aí. Né? E do mesmo jeito que você pensa em 2 períodos, você pode pensar em N períodos. E aí eu mudei a notação para refletir isso. E nós vamos ver que simplesmente você entendeu o de 2 períodos, você vai entender facilmente o de N, genericamente.
E na próxima aula nós vamos entrar em mais detalhe, fazer exercícios, etc. Hoje nós estamos vendo mais a parte teórica aqui com relação a esse problema. E o J ele pode ser, não precisa ser 25%, pode ser o J que você especificar. Vamos pegar agora 2 períodos. Tá? Vamos tentar entender bem a situação 2 períodos aqui. Tá? Então, veja, VP0, valor futuro em 2. Né? E aqui eu vou distinguir 2 taxas. Vou usar 2 notações aqui. J sem a estrela é a taxa de juro por período. O J com estrela é a taxa de juro no período total, nos 2 anos. Tá? E veja que se você fosse trabalhar, se eu fosse explicitar essa operação em J estrela, você definir o J estrela para todos os 2 anos, você cai naquele caso anterior. É como se fosse um período de 2 anos. Só que não é usual isso. O usual é especificar o J pequenininho e, de repente, até calcular o J estrela. Qual que está sendo a taxa? Tá? Porque essa taxa ela vai me indicar exatamente, vai permitir que eu calcule o valor futuro. Então, a primeira situação que eu vou abordar aqui é a situação da capitalização que a gente chama por juros simples. Tá? Que é interessante você ter ela, embora não seja tão comum isso no mercado. Tá? Mas você pode usar, você pode planejar uma operação usando juros simples. Nenhum problema específico, embora não seja tão usual isso. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Tá? Então, como são 2 períodos, é como se você considerasse a taxa de juros, o J estrela do período total, 2 vezes a taxa de juro que você considerou para a situação de um período. Ou seja, eu vou multiplicar sempre a taxa de juro por período pelo número de períodos que eu tenho. Aqui tem uma forma, talvez prática, de você pensar. Então, o que vai acontecer? Como o nosso J estrela vai ser 2 vezes J, a gente já sabe que o valor futuro vai ser sempre o valor presente 1 mais o J. Só que o J estrela é 2 vezes J, que é a taxa por período. Lembra que o J pequenininho é a taxa por período. Então, veja, nós conseguiríamos achar facilmente o valor futuro no segundo período simplesmente multiplicando o valor presente no período 0 por 1 mais 2 vezes a taxa de juros. Você já está vendo como é que isso aqui vai generalizar para N períodos. Você tem 10 períodos, vou multiplicar a taxa de juros por 10. Tá? Veja, o J sempre a gente costuma chamar de taxa de juros. Esse valor que você está pagando de juro em dinheiro, ou seja, se você multiplicar aqui o VP0 por 2 vezes J, a gente chama esse montante de fato de juro. O juro é um montante em dinheiro. A taxa de juro é esse fator, o Jzinho, ele que nos ajuda a calcular o juro. Tá? Então, simplesmente uma distinção que é importante colocar aqui. E aqui, para você calcular isso, não teria grande dificuldade. Sem nenhum problema, você consegue fazer essa conta aqui. Então, se você tivesse aqui como aquela situação nossa, do empréstimo, se fosse o J, 25% que nós definimos, os R$1.000. Então, veja, para os 2 períodos eu cobraria 2 vezes 25%, e que seria aqui o 1.000 vezes 1 mais 2 vezes 0,5, que vai dar 1,5 aqui, que vai dar os R$1.500. E esse juro, o J estrela aqui do período como um todo, vai ser de 50%, ou seria de 50%, e o juro seria R$500. Você está pagando R$500 além do capital que você tomou emprestado inicialmente.
Essa seria a situação para esse caso de juros simples aí. Bom, vamos pensar agora numa outra maneira de você pensar essa situação. Tá? Que é exatamente a maneira associada ao que se chama de capitalização por juros compostos. Tá? Então, o que você pode pensar é o seguinte: fala, olha, essa operação em 2 períodos é como se a gente fizesse 2 operações. Eu emprestasse por 1 período, recebesse o dinheiro e aplicasse de novo, e emprestasse de novo simultaneamente pelo 2º período. Então, veja, o que vai acontecer? A taxa de juro para o 2º período vai incidir no capital inicial mais aquele juro que você teve que pagar no período 1 aí. Então, veja, o que vai acontecer? Nessa primeira, como se você dividisse em 2 partes aqui. No primeiro período, no primeiro ano aqui, que você está no ano 0, aqui, no período 0. Depois de 1 ano, você vai receberia, né, aquele que está emprestando, valor futuro, que seria o valor presente vezes 1 mais J. E veja que isso aqui, qualquer que seja a situação, sempre vai ser dessa forma. Aqui não entra a noção para 1 período, né, a noção de juros simples ou juros compostos. Agora, o que vai acontecer no 2º período? É como se eu estivesse pegando esse valor futuro no primeiro período e emprestando de novo. E aí eu vou ter que pagar J, né, de juro, né, sobre o valor futuro no primeiro período. Ou seja, o valor futuro no 2º período vai ser o valor futuro no primeiro período vezes 1 mais J. Mas o valor futuro no primeiro período, ele já está definido. Veja, valor futuro no primeiro período é isso aqui, é VP vezes 1 mais J, esse termo aqui. Então veja, eu posso substituir esse valor futuro no primeiro período por isso aqui. Então, o valor futuro no 2º período vai ser o valor presente no período 0 vezes 1 mais J, que é o valor futuro do primeiro período. Como se eu estivesse emprestando ele de novo, vou ter que pagar 1 mais J de novo, multiplicado por 1 mais J. Então, veja, ao multiplicar esses 2 termos, eu tenho, então, o valor futuro no 2º período vai ser o valor presente no período 0, vezes 1 mais J elevado ao quadrado. Então, veja com uma expressão diferente. Quer dizer, aqui, a ideia é como se você tivesse, ao final de cada período, refazendo a operação, mas já considerando os juros do período anterior, incluídos aí no capital que está sendo emprestado. Essa é a ideia. E essa é a situação mais usual dentro do mercado. Quer dizer, ainda que tudo que diz respeito a operações financeiras tem que estar registrado em algum contrato, ou sim, tem que haver regras claras na hora que você está fazendo operações financeiras, mas normalmente as regras usuais envolvem juros compostos. Há situações interessantes que não explicitam o mecanismo de capitalização, e isso às vezes dá margem a questões jurídicas complicadas, né, de gente que fala, como não está especificado, eu quero pagar juros simples. Mas aquele cara que te emprestou dinheiro disse, não, mas está implícito aí que é juros compostos. Né? E isso já houve no passado até questões legais aí complicadas. Entra na justiça e às vezes a justiça pode ser que dê ganho para você falar, como não está explícita aí a maneira de processar aí, ou de calcular a capitalização, então vamos então favorecer a parte mais fraca aí, né, e assumir que isso tem que ser juros simples. Então hoje, veja, como isso aí já houve problemas no passado, em muitos contratos ele é muito claro o processo aí de como a taxa tem que ser calculada. E veja que desde que se aceitou aquele processo de cálculo, tudo bem. Não há problema aí. Então, veja, outro detalhe importante.
Lembra que o J estrela representa a taxa em todo o período dos 2 anos. Como é que a gente calcularia o J estrela nesse caso aqui? Veja que o valor futuro no período 2, ele vai ser definido pela taxa de juro aqui, 1 mais J ao quadrado multiplicado pelo valor presente no período 0. Veja, isso aqui vai ter que ser igual a 1 mais J estrela. O J estrela é exatamente essa taxa nos 2 anos. Aí. Então, como é que a gente acha essa taxa? Então, veja, eu tenho que igualar aqui. 1 mais J é igual a 1 mais J ao quadrado. 1 mais J estrela, né? 1 mais J ao quadrado. Né? E que vai dar, veja, 1 mais J ao quadrado dá 1 mais 2J mais J ao quadrado. Eu simplesmente abrindo aí a expressão. Né? Então, veja, o que tem que ser verdade aqui? Na realidade, essa expressão aqui de baixo até não está certa, nós teríamos J estrela igual a 2 vezes J mais J ao quadrado. Né? O que seria o resultado correto nessa situação? Então, veja aqui, na realidade, isso aqui de fato é o J estrela. Isso aqui não. Tá? Então você pode achar sem problema o J estrela, o J que seria o juro na operação, a partir do J por período. E observa um detalhe importante. Né? Esse J da operação, ele vai coincidir uma parte com o valor que seria o valor que você teria calculado por juros simples, que seria 2J. Mas ele inclui mais um termo. Então o que vai acontecer? O J estrela ele vai ser maior do que o J estrela em capitalização composta vai ser sempre maior do que o J em capitalização por juros simples. Né? Porque nós vamos ver isso posteriormente. Fala. Essa potência da equação corresponde à quantidade de períodos, certo? Isso. Aqui 2 períodos. Depois nós vamos generalizar para N períodos. Exato. Por exemplo, esse J estrela não é 2 no caso, depende da quantidade de períodos. Sim, veja, J estrela é sempre no período total da operação. Por exemplo, se tiver 4 Que nesse não tem problema. Aqui nós vamos ver que na hora que a gente for calcular essa fórmula do J estrela para uma operação com mais períodos, nós também vamos conseguir fazer. Tá? Veja, essa fórmula vai ser eventualmente mais complicada. Mas sempre você vai conseguir fazer o juro de todo o período da operação e não daquele período que define a taxa de juro periódica aqui. Tá? Então, veja, vamos supor que você tem, então, aquela mesma situação inicial de R$1.000 que você me emprestou, só que a taxa agora é uma taxa que está sendo considerada pelo processo de capitalização por juros compostos. Os mesmos 25%. Tá? Então, nós queremos achar o J estrela e queremos achar o valor futuro. Então, veja, o que nós vamos ter que fazer? Valor futuro no período 2 vai ser o valor presente em 0, que é 1.000 aqui, tá? Vezes 1 mais a taxa de juro por período ao quadrado. Se você for fazer o quadrado de 1 mais 0,25, vai dar 1,5625. E veja, quanto que tinha dado no processo de capitalização por juros simples? 1,5, 50%. Ou seja, o que aconteceu agora? Aumentou. Tá? Quer dizer, isso não é surpresa, sempre vai acontecer isso, né? Como nós vamos ver em geral daqui a pouco aí. Tá? Então, essa é a situação. Então, você quer achar o J estrela aqui, então você sabe que 1 mais J estrela é igual a 1,5625. Então, o J estrela seria igual aqui. Né? Aqui, na realidade, isso aqui também está errado. Né? Seria 2J
mais J ao quadrado. Aqui está certo, 56,25. Tá? Então, essa é a maneira, né, de você calcular a taxa de juro de toda a operação, né? Então, lembra aqui que, né, você tem essa expressão aí que define essa situação. Ok? Bom, comparando, né, as duas situações aqui, né? Então, aqui você vai ter, aqui, como se fosse 1 mais J igual a isso aqui, também as duas expressões aqui tem um probleminha aí. Isso aqui, então, seria, o JS seria igual a 2S e o J estrela, na capitalização composta, 2J mais J ao quadrado. Tá? Então, veja que, no caso da capitalização por juros compostos, você vai ter esse termo, J ao quadrado, que acaba sendo um certo aumentozinho, né, na taxa de juros no período como um todo, relativo a essa situação aí. Tá? E sempre vai acontecer que a taxa de juro em todo o período aí, que seria o nosso J estrela, da situação que envolve juros simples, vai ser sempre menor do que aquela situação que envolve juros compostos. E veja, desde que a taxa de juros seja positiva. Se ela for zero, vai ser igual. Né? Mas a gente já viu que usualmente essa taxa de juros é positiva. Tá? Então essa é a situação. Bom, estendendo as ideias para N períodos que nós vamos explorar um pouco mais na próxima aula. Né? Então, temos aqui a situação juros simples. Né? Então, a nossa expressão vai ficar valor futuro no período N, no caso aí de capitalização por juros simples, valor presente no período 0, vezes 1 mais N vezes J. Lembra que no caso de 2 períodos era 2 vezes J, agora é N vezes J. E, da mesma forma, no caso de juros compostos, você vai ter o valor futuro no período N, vai ser o valor presente no período 0, vezes 1 mais J elevado a N. E não, lembra, no caso anterior era 2, são N períodos elevado a N. Ou seja, sempre você está como se você estivesse emprestando novamente, né, o dinheiro ao final de cada período. Aí você está aplicando o juro àquele valor do período anterior acrescido dos juros correspondentes. Né? Por isso que você está chegando a valores maiores. Né? E da mesma forma, você vai chegar, então, a essa mesma expressão, que vai ser a taxa de juro, no caso do período como um todo, né, o nosso J estrela, vai ser sempre maior, né, na situação de juros compostos do que naquela situação que envolve juros simples aí. Tá? O juros simples ali é NJ também, né? Não NJ. Como é que é? Ali nos juros simples. Aqui é NJ, isso. Tá? Ok? Então, nós, com esse slide aqui, a gente encerra, né, a aula de hoje, né?